Liga o mic. Opa! Bom, primeiro eu queria expressar minha alegria de estar aqui nessa conversa, né? Eu acho que o diálogo aqui com o Vinícius e com o Rafael, a gente está fazendo um diálogo bonito e repensando as nossas masculinidades e pensando formas de expandir formas de bem viver para os homens, de formas mais saudáveis a gente viver com a gente mesmo e com os demais. Com a presença do Jorge, eu fiquei realmente emocionado da fala dele, né? Na minha tese, eu escrevi um pouco sobre masculinidades negras, para mim foi um grande desafio, e fiquei muito emocionado ao ouvi-las no Centro de Atenção Psicossocial daqui da periferia do DF, de Samambaia, onde eu acompanhei dois serviços por 2 anos e ouvindo homens pobres, negros, contando as suas narrativas. E eu acho que indiretamente eu fiz, né? Eu e o Guilherme a gente já dialogou bastante, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz com a produção científica do Guilherme. Aí eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante, né? O Papo de Homem consegue produzir conhecimento fora da academia. Eu queria, Guilherme, realmente parabenizar, né? Eu acho que eu usei pra caramba o material dos resultados da pesquisa que vocês fizeram, né? Então, em especial na parte das considerações finais, eu usei pra caramba as considerações que vocês trazem, porque eu acho que vocês expandem um olhar sobre a subjetividade masculina que faz a gente se pensar: opa, por que a gente bebe mais? Por que a gente está sempre envolvido? Por que 90% dos homicídios os homens estão envolvidos? Por que a gente se mata mais? A gente desnaturalizar esses dados, né? Desnaturalizar isso não é comum. Quando eu cheguei no CAPS, álcool e droga, eu acho que é importante a gente trazer essas coisas, né? Eu queria dar voz também para os homens que eu ouvi. E para as nossas subjetividades, para mim enquanto homem também. Quando eu entrei no CAPS álcool e droga, e aí falando isso do Vinícius, né? Vinícius, eu trabalho num departamento que discute a invisibilidade dos homens na atenção básica, na atenção primária, saúde. E é um longo estudo de pesquisa que fundamenta a política de saúde do homem e discutindo como esses serviços de atenção primária sempre foram para as mulheres e para as crianças, isso nunca deram visibilidade para os homens, justamente não promovendo práticas de cuidado para a população masculina, já que esse negócio de cuidado é coisa de mulher, não é comigo, né? Quando eu entro no Capital com Droga, eu me deparo com uma outra realidade. Eu olho 90% da clientela masculina. E esses serviços ali não discutem por que essas masculinidades fazem a gente beber mais. O que significa o álcool na expressão das nossas emoções. E aí os homens foram começando a me contar assim: Fernando, sabe para que a gente bebe? A cachaça para a gente é um refúgio. A cachaça, para mim, um dos homens que eu entrevistei, ela é um refúgio. Era lá que eu ia quando eu procurava ajuda. Com a cachaça, a gente cria coragem para tudo. E eles iam me contando que a cachaça ou era um refúgio, ou um consolo, ou servia para tomar coragem para resolver coisas que eu não conseguia resolver. E aí eles iam me contando como era através da cachaça que eu tomava coragem para trazer uma emoção que estava inibida, que estava contida em mim. E aí, gente, eu quero bater um papo com vocês. Eu não vou trazer uma discussão da tese inteira. Eu estou querendo muito mais complementar as nossas falas, né? Esses caras que eu entrevistei, eu entrevistei. Primeiro, eu fiz uma etnografia nos dois serviços de atenção psicossocial, de saúde mental aqui na DF. Entrevistei 16 homens e 16 usuários, 10 profissionais de saúde. E aí, esses caras falavam assim para mim, eu vou até não usar nem os textos, porque eu quero mesmo bater papo com vocês. E tem tudo a ver com o que o Jorge falou. Esses homens falavam assim: Fernando, eu não sou mais homem não, meu.
eu não sustento mais minha família, eu sou meio homem. Eu não, às vezes tem um monte de cara legal aqui, só que às vezes a gente tentando se reencontrar, tentando voltar a ser homem, a gente faz muita merda, Fernando. E aí eu quero contar para vocês e aí tem uma coisa que o Jorge traz isso, né? Essa masculinidade hegemônica. Qual que é a masculinidade hegemônica? Essa branca, burguesa, heterossexual, que provedora. E aí esses homens que estão num espaço de exclusão por classe social, exclusão por questões raciais, esses homens têm que voltar a desenvolver comportamentos que voltam, que representem prestígio dentro da masculinidade. Então, o uso de álcool vai ser uma forma de retomar o meu espaço de poder e prestígio. As práticas de violência entre homens é uma forma de eu defender a minha honra, que é a minha honra masculina e voltar a me sentir homem, já que por eu não estar trabalhando muito, por eu não estar trabalhando ou por eu não prover a família, eu não me sinto homem. E aí essa masculinidade, eles vêm contando para mim assim, Fernando, e aí reforça aquilo que o Romeu Gomes, pesquisador na área, fala que masculinidade não é algo dado, é algo que eu tenho que conquistar, né? E aí quando a gente fala um pouco sobre isso, né, a gente tem que trazer entender que essa masculinidade é adjetivo, né? Em que o homem negro, o homem pobre, ele é excluído da condição humana de ser homem. A gente tem que discutir isso entre essas masculinidades subalternas, como nos disse o Jorge. E eu quero contar um caso para vocês, vou tentar não me prolongar muito, que é o caso do Gonzaga. Claro, é um nome fictício que eu entrevistei. Um homem de 60 anos, usuário do CAPS, que estava fazendo parte de um grupo de homens dentro do CAPS Álcool e Droga, que se dispunha a discutir masculinidade. E aí o Gonzaga, ele estava fazendo tratamento no CAPS-AD há um ano. E ele foi para lá, encaminhado pela assistente social da empresa, que ele é jardineiro, e a empresa onde ele trabalha encaminhou ele para o CAPS. Por quê? Ele contou para mim que há um ano e meio atrás, a ex-esposa dele mantinha uma relação extraconjugal, e quando ele descobriu, eu quero contar detalhes desse caso para vocês. Quando ele descobriu, ele dizia assim para mim: pô, Fernando, eu comprei uma ideia 2007, bonitinho, o Fiat ideia, o carro, e dei para ela, e ela pegava essa ideia e ia sair com outro cara. Eu fiquei muito indignado, Fernando, eu fiquei muito doido. E aí a gente brigou, ela me acusou, falou que eu tinha batido nela, nunca encostei a mão nela, e ele tinha sido condenado pela Maria da Penha, no prontuário dele estava a condenação, ele realmente tinha agredido a ex-companheira. E aí ele conta assim, e aí depois que a gente brigou, que ela me denunciou, ela fugiu para o Ceará. E nisso eu fui ficando muito doidão. Eu fui ficando muito, comecei a beber, comecei a cheirar, e estava indignado com o que ela tinha feito comigo. Como é que ela podia não me respeitar, fazer aquilo comigo? Aí eu comprei um revólver. Eu comprei um revólver e eu falava assim para ele, vou até repetir a fala dele. Ó, você não pode falhar. A gente vai lá derrubar ela e você não pode fraquejar. E ele fala assim pra gente, porque eu estava muito para baixo, me sentindo um rato, um covarde, estava perdendo aquela vontade de viver, já pensando em besteira, em loucura, e através dessa loucura foi onde eu fui procurar ajuda. Não cheguei nesse ponto, e aí ele me conta, num trecho, que ele fala assim, eu planejei ir para lá, tirar férias, ir para lá para o Ceará, que ela tinha ido embora para o Ceará, derrubar ela e depois me matar, para acabar com aquela dor que eu estava sentindo. E ele vai dizer assim: não cheguei nesse ponto porque eu me rendi e fui atrás de ajuda. Eu negava, achava que não precisava e que eu falava mesmo: eu não preciso disso, não. Eu sou homem, eu aguento. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ainda bem que não cheguei naquele ponto. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e na vida dela. Foi conversar. Que para mim, poder conversar com as pessoas, antes tinha que beber para poder ter coragem. Ele traz para a gente, ele fala assim, se ele não tivesse ido atrás do CAPS, ele teria acabado com a vida dele e com a vida dela.
E aí, qual que é, para terminar, não me prolongar, né? Eu queria trazer que eu fiquei muito emocionado com o documentário do Silêncio dos Homens, e na tese eu tentei diagnosticar um pouco melhor aí fazendo uso mesmo da psicologia, da psicanálise, também com aspectos dos estudos de gênero, entender como se dá essa psicodinâmica exigida pela masculinidade hegemônica, o que produz na gente? O que produz na gente? O que esse cara estava sentindo? Esse cara estava sentindo uma profunda tristeza, estava se sentindo fracassado por ter perdido a companheira, estava se sentindo merda por ter tomado um chifre, né? Tava ainda numa lógica, né? Mesmo dominadora, monogâmica, né? E aprisionante, mas esse cara estava entristecido. Só que como a tristeza não é possível de aparecer dentro desse processo de subjetivação masculina, a única forma de expressar essa tristeza é através de um ato violento ou através da raiva. Né? E aí essa pulsão que não aparece como tristeza, ela é descarregada como raiva. E é isso que a gente precisa trazer a discussão de passagem ao ato. Eu acho que tem uma discussão que eu faço na tese, que eu acho que é nova nos estudos sobre homens, que a gente faz muita passagem ao ato. Tem uma psicanalista que fala uma frase, eu vou até repeti-la para vocês. O sujeito pode padecer psiquicamente, mas como não lhe é permitido sentir a dor que devera sente, já diria o poeta, que eu tenho o mesmo nome, né? Ele acaba agindo a sua dor, seja na ausência de ação, nas depressões, ou na ação total, que seriam as adicções, as impulsividades, os atos de violência. Então, já que eu não posso sentir a tristeza, eu a expresso pela passagem ao ato. E aí, o uso compulsivo de álcool, os atos inconscientes vão atravessando a gente vai agindo. Afinal, eu sou homem, eu tenho que agir, porra. Né? Afinal, eu tenho que ter ação. E aí eu impeço o contato com a emoção. E aí tem uma coisa que aí tem tudo a ver com o silêncio dos homens, que é como a gente consegue, nesses grupos de homens, diversificar, ampliar vocabulário emocional interno, né? Eu acho que é isso o exercício que a gente faz no Masculinity, né? Como a gente consegue dar mais, ampliar, e aí eu gosto quando o Rafa traz esses arquétipos, né? Para além do herói. O Rafa só não falou do arquétipo do mago, né? E eu fico pensando, né? O mago sabe trabalhar com as poções, que a gente poderia ter um conhecimento das emoções, né? A gente poder fazer uma magia com as nossas emoções e dar mais voz a elas para que a gente consiga reconhecer uma diversidade de estados emocionais maior para que a gente não haja novamente nas mesmas práticas aí, como diria a Valesca Zanello, a Valesca Zanello traz uma coisa muito interessante que ela fala assim, a gente é oprimido pela opressão que a gente criou. A gente criou essa opressão, a gente construiu esse patriarcado e a gente é oprimido nisso. E aí, para terminar minha fala, eu queria trazer uma fala da Bell Hooks, que ela é maravilhosa. E ela fala exatamente assim, deixa eu só achar, ela fala assim que a gente espera que, através do reconhecimento dessas amarras que aprisionam os homens, eu peguei aqui o trecho, né? As afirmações da Bell Hooks, ela fala assim, que a gente reconheça a violência em que a gente que é ser condicionado a ser opressor, como acontece entre nós homens. E aí ela propõe que os homens se libertem dessas amarras do patriarcado, que também promoveriam a libertação daquelas que nós oprimimos. Por isso, libertemo-nos buscando uma produção de uma masculinidade em que a autoestima e o auto-amor da pessoa formem a base dessa identidade e não mais ter que ser o dominante ou o opressor. Né? Eu acho que a gente buscar masculinidades mais horizontais e mais masculinidades possíveis e não em cima de práticas narcísicas desse ideal de homem, né? Outra discussão que eu faço muito na tese é esse ideal de eu, que é a masculinidade hegemônica, né? Onde que eu tenho que chegar para ser homem? Né? O homem negro ele tem que se embranquecer para ser homem.
né? E como a gente dar mais voz às masculinidades negras, às masculinidades subalternas, promoveriam outras identidades numa diversidade maior. Obrigado, gente.